Boa tarde, gente, pessoal do EJA, tudo bem? Tô com saudade das aulas presenciais, espero que vocês também. Tô um pouco chateada porque tem pouca gente participando, mas a gente tá indo atrás, a gente tá vendo se consegue contato com vocês, principalmente a direção, né? A gente tá passando para eles quem não tá participando, tá tentando contar. Vocês vão ver que volta e meia meu cachorro vai latir porque não tem jeito. Ela é barulhenta, né? O pequenininho é mais tranquilo, mas ela é barulhenta. Então pode ser que eu tenha que interromper e começar a gravar de novo, tá? Vou fazer essa aulinha bem rápida, mas para dar uma esclarecida no vídeo que eu mandei para vocês, tentar passar da maneira como eu explico, né? O vídeo que eu passei para vocês sobre a lição que eu pedi, né? O nome do vídeo é Conceitos de Igualdade, Diferença e Desigualdade. De certa forma, eu já falei um pouquinho com vocês na sala sobre isso, né? Que aula de sociologia não tem como a gente não falar desses conceitos, é quase que impossível. E, lógico, ao passar do tempo, a gente vai continuar voltando nesses assuntos, né? A gente volta no segundo ano, no terceiro ano, não tem jeito. Porque é uma coisa do dia a dia, a gente convive com a diferença, a gente convive com a desigualdade. E a gente busca a igualdade, né? A gente convive com a desigualdade e busca a igualdade. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que, assim, ser diferente, aliás, buscar a igualdade não quer dizer que você tem que tornar todos iguais. Não é isso. Buscar a igualdade, que a gente fala em sociologia, é a igualdade de direitos e igualdade de dignidade, igualdade de oportunidade no tratamento e etc., dentro da própria cultura. Ou seja, eliminar mesmo a ideia de superioridade e inferioridade entre grupos e pessoas. Por que eu estou deixando isso claro? Porque as pessoas não são iguais, elas são diferentes mesmo, né? Nós temos N diferenças, vocês devem ter visto no vídeo da professora, nós temos várias diferenças, sejam elas físicas, étnicas, religiosas, culturais, que engloba quase tudo, né? Diferença de gênero, diferença de sexo, diferença de estilo, diferença de vestimenta, diferença de culinária, ou seja, diferença entre os grupos, diferença entre as pessoas, diferença dentro de uma própria sociedade. Por exemplo, o Brasil é uma sociedade diferente das outras, porém, aqui dentro do Brasil, no território nacional, nós somos diferentes entre nós, né? Nós temos nossas culturas nacionais. Nacionais não, desculpa, as culturas locais, né? Que são diferenciadas. Por exemplo, a culinária de São Paulo é diferente da culinária de Belém do Pará, da Bahia. Não é que eles não comam o que a gente come aqui, mas lá existem as comidas próprias deles, típicas de lá. A gente aqui também. E outras coisas, sotaque, forma de falar. Todos falamos a língua portuguesa, porém, cada região do Brasil tem o seu sotaque, tem as suas gírias, tem suas expressões que de repente a gente não entende, né? De um outro lugar, sendo de uma outra região. Bom, mas vou tentar seguir mais ou menos o que ela falou e mesmo assim com o vídeo, se não ajudar esse vídeo que eu tô passando, eu quero que vocês me procurem, por favor. Mesmo que sejam os poucos que estão acessando, se não estiver entendendo, me procurar, tá bom? Bom, diferença. Diferença é a característica principal do ser humano. É o que nos define mais. Nós somos diferentes mesmo. A nossa capacidade de se diferenciar um grupo do outro, uma pessoa da outra, é o que nos marca, né? Isso é próprio do ser humano. Nós conseguimos ser diferentes. Aliás, é algo que é inerente. Faz parte da gente, não tem como fugir disso. Porque a gente também se transforma o tempo inteiro. Por conta da nossa própria cultura que se modifica quando encontra outras e etc. Então, quais são os principais fatores de diferença no ser humano? Diferenças culturais, já que a cultura é tudo aquilo que o homem transforma perante a natureza, né? Tudo aquilo que o homem toca, transforma, cria, recria, ressignifica. Então, nós somos diferentes culturalmente, cada sociedade tem sua cultura. Cada grupo humano, dependendo da região que vive, também se diferencia entre si. Então, é diferença cultural. Diferenças étnicas, como eu já falei, diferenças físicas, de etnia, de onde você veio, de onde você nasceu, dependendo da etnia que você é mais forte na sua família, dos seus antepassados, você tem uma característica física mais parecida com seus antepassados. Por exemplo,
se você é do norte do Brasil. Normalmente, não todos é óbvio, mas normalmente a sua característica étnica é mais parecida com o indígena, tá? As pessoas são do norte do Brasil. Não são todos, tá, gente? Mas é uma característica mais forte lá. E isso é uma questão histórica, né? Muitos indígenas ficaram por lá quando o Brasil foi invadido, etc, etc. É uma questão histórica. Diferenças sexuais, por quê? Tem a ver com o sexo que você nasceu, se você nasceu com sexo feminino ou masculino. E de sexualidade, tem a ver também com a diferença se você é homossexual, heterossexual, bissexual, assexual, pansexual, etc, etc. Tá? Que isso um dia a gente pode conversar melhor. Diferença de gênero é aquela, gênero homem ou mulher. São diferenças também, tá? Diferenças de hábitos alimentares, como eu já falei, diferença de vestimenta, diferença de religião, né? Hoje em dia nós estamos numa sociedade em que ela é laica, né? Pelo menos na lei não é permitido que a sociedade imponha uma única religião para todos, né? Todos têm a liberdade de ter a religião que quiser. Então, por isso que a gente tem uma diversidade gigante de religiões no Brasil. Claro, a mais predominante é a cristã. Não quer dizer que é de todo mundo, mas ela é a mais predominante no Brasil. Que mais? Diferença de expressão mesmo, as expressões populares, diferença de folclore. Cada região tem o seu folclore no Brasil. Diferença entre metrópole e as regiões e os municípios. Diferença, enfim, vocês sabem, vários tipos de diferenças. Então, nós temos dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, a própria diferença das identidades, nós temos nossas próprias diferenças individuais, né? Nossa identidade é única, ela tem alguns traços parecidos com a dos outros, mas, enfim, isso é a diferença. E qual o problema da diferença? Nenhum. Não deveria ter nenhum problema, a diferença é maravilhoso. Na verdade, a diferença ela deveria ser celebrada, né? Ela não tinha que ser, não tinha que entrar num embate, não tinha que ser tratada de forma inferior ou superior, ela tinha que ser celebrada. É muito bom a gente ser diferente, que assim a gente experimenta a grande maravilha de ser um ser humano, que é viver de conhecer o novo, conhecer o diferente, experimentar outras coisas, né? Experimentar, sei lá, uma música que você nunca ouviu, aprender um outro idioma, conhecer uma cultura totalmente diferente da sua e ver que isso só vai, na verdade, acrescentar para você, né? Ou fazer você definir mais ainda qual é a sua identidade. Então, não tem problema nenhum na diferença. Só que nós, seres humanos, criamos os problemas por conta das diferenças. Todos nós sabemos disso, né? Nós acabamos criando culturalmente, individualmente, etc. Politicamente, né? Então, outra característica que eu queria colocar da diferença. A diferença, ela é a base da cultura. Quando você usa a palavra cultura, quer dizer que ela abrange tudo na sociedade, tudo nós criamos, porém, é a cultura que nos diferencia, né? E ao mesmo tempo é a cultura que nos iguala também. Se você é brasileiro, você tem uma cultura brasileira. Então você não é que é totalmente igual, mas se você falar num brasileiro lá fora ou em outro lugar, a pessoa já vai lembrar de algumas características do brasileiro. Só que também é ela que nos diferencia, porque a nossa cultura é diferente das outras. Então a cultura ela tem esses dois viés. Viés, ela diferencia você e ao mesmo tempo ela iguala. Iguala no sentido de dar identidade àquele grupo, né? E a cultura também, que nos diferencia, ela também se modifica no tempo, a gente não pode esquecer disso. Cultura, ela depende do tempo, do espaço, como as pessoas, como são tratadas as formas de poder naquele lugar, aquelas relações de poder, isso influencia muito na cultura. Então a gente não pode esquecer nunca disso, a cultura ela se modifica, ela nunca está estagnada. Se você for olhar o Brasil do século XX, ele não é o mesmo do Brasil do século XXI. Existem várias diferenças, porque a cultura ela vai se modificando conforme a própria história humana vai se modificando. O homem ele se reinventa, aliás, o ser humano se reinventa o tempo inteiro, né? Se modifica, se ressignifica. E isso é totalmente natural. Eu sei que eu não gosto de usar essa palavra, mas faz parte de ser um ser humano, né? As diferenças podem gerar desigualdades? Sim.
As diferenças podem gerar desigualdades, que é o próximo tópico que ela explica. Por que que as diferenças podem gerar desigualdades? Antes de mais nada, as desigualdades, que existem, elas não são naturais. Ninguém nasce achando que é superior ao outro, porque é diferente é melhor que o outro. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce achando que tem que ser pobre ou tem que ser rico. Não, tudo isso é construção social. Depende da história que você está inserido. Então, a desigualdade ela é uma criação social. Ela é criada, depende das maneiras como que nós nos relacionamos, economicamente, culturalmente, simbolicamente, etc. Então, isso precisa ficar claro também. A desigualdade ela é criada pelo próprio ser humano, pelos grupos, pelos próprios seres humanos, pela dinâmica daquela sociedade, como ela lida com o poder, pelas relações de força de poder daquela sociedade. Por quê? Porque quando você tem relações de força em que um grupo, por ser diferente do outro, se considera e se coloca num patamar de superioridade, e o outro em patamar de inferioridade, ou seja, numa situação de inferioridade, por conta da diferença daquele grupo, você vai gerar as diferenças de grupo e diferença de classe. E aí você vai acarretar e gerar uma valorização, uma valoração social maior para um grupo e menor para o outro. Exemplo. E isso, lógico, acaba acarretando nos preconceitos que a gente já tem, né? Aliás, desigualdades sociais, elas existem também por conta dos preconceitos existentes. Por exemplo, quando o Brasil foi invadido por Portugal, durante o período da colonização, o que aconteceu aqui? A gente teve um desequilíbrio de forças, porque um grupo que invadiu aqui, que foram os portugueses, não foram só eles, depois vieram outros, mas principalmente foi quem colonizou, os portugueses se consideravam superiores aos indígenas, que era o grupo que já estava aqui. Milhares de indígenas estavam aqui, né? De diversos grupos indígenas. O indígena não é um só, né? São diversos. Então, diversos grupos indígenas estavam aqui. Então, o português se colocou como superior. Superior em relação ao quê? Primeiro, em relação àquele outro ser. Porque aquele ser é diferente dele. Aquele ser não age como ele. Aquele ser não tem a mesma cultura que ele. Então, o português... O que o português entendia? Quem tem cultura somos nós. Porque nós que temos a religião cristã, nós que trabalhamos da forma como nós trabalhamos, que trabalho para eles naquele momento era só o que eles faziam, não era como o indígena se organizava, porque a noção de trabalho para o indígena é outra. Então, por que o português considerou o indígena inferior, né? Porque o indígena tinha uma cultura totalmente diferente, forma de se organizar no trabalho diferente, ou seja, economia totalmente diferente. A lógica do indígena dentro do trabalho não era capitalista, né? Como a do português já estava começando a se consolidar como capitalista, uma lógica de lucro, de ganho, né? Exploração para o lucro, para o ganho. O que mais? Indígena era diferente, forma de trabalho, o próprio armamento bélico, né? As armas, os indígenas não tinham como se proteger. Aliás, eles nem entendiam por que tinham que ter arma ou por que se proteger de um grupo diferente, porque na verdade eles não enxergaram no primeiro momento o português como inimigo, naquele primeiro momento. Depois perceberam o que estava acontecendo, que eles queriam escravizá-los, etc. Então, é um exemplo de como um grupo tratou o outro com desigualdade, se colocou numa situação de superioridade, porque viu que a cultura do outro é diferente. E se era diferente naquele momento, entendeu-se como inferior, né? Então, esse é um dos exemplos. Por isso que as diferenças podem acabar se tornando desigualdades, né? Elas se transformam em desigualdades em alguns momentos, dependendo, como eu disse, das relações de poder, de como é organizado o poder naquela sociedade. E aí gera uma coisa chamada preconceito, né? Os diversos preconceitos raciais, de gênero, sexualidade, etc. Por quê? Por que existe o preconceito? Porque é um grupo que tem uma determinada maneira de agir e pensar, coloca-se como natural e o outro não é natural, o outro é fora da curva, tá errado, o outro tem que se adequar àquele. Por exemplo, na sexualidade, a heterossexualidade é considerada norma, tem que ser assim, o normal é ser hétero. Por quê? Aí cada um tem uma explicação. A explicação religiosa é uma das que mais prevalece, né?
Então, se ser hétero é o normal, é o comum, é o aceitável, o resto deve ser excluído. O resto, que não é hétero, deve ser tratado de outra forma, porque o outro é diferente, o outro é o outro não tá na regra, do normal, da normatividade. E isso gera preconceito. Por que gera preconceito? Porque se mesmo que você não agrida, ou a pessoa não agrida o outro, ou um grupo não agrida o outro, mas trata de forma diferente e muitas vezes deixa de dar as mesmas oportunidades. E aí a gente pode estar falando de emprego, oportunidade de emprego, oportunidade de expressão, de se falar, de se colocar, de viver, o outro viver, se expressar, né? De se reconhecer. Por exemplo, oportunidade de assumir se eu sou uma pessoa homossexual. Eu já não tenho essa oportunidade num país onde a homofobia, o preconceito é muito forte, porque eu corro o risco de apanhar, de morrer, etc, etc. Ou às vezes num grupo, que às vezes uma sociedade ela não é tão preconceituosa, mas um grupo determinado é. Então, a desigualdade, ela tem também esse fundamento, tá? Por conta das diferenças. As diferenças, elas ajudam, sim, a disseminar a desigualdade, a fomentar, cada vez mais aumentar a desigualdade. Então, aceitar as diferenças é uma das formas que a gente tem de alcançar a igualdade. Porque se eu aceito que você é diferente, eu vou dar as mesmas oportunidades para você, eu vou tratar você da mesma maneira que eu trataria um outro que eu considero normal. Então, por isso que a diferença pode se tornar uma desigualdade. Quando se trata a diferença num patamar de superioridade ou inferioridade, e hierarquização, colocar um acima do outro, transforma-se em desigualdade. Tá? Isso gera diferença de oportunidades, como eu já falei, e isso também gera privilégios para o outro grupo que está no poder. Se quem está no poder é um grupo branco, é o grupo hétero, é o homem, quem vai ser tratado, quem vai ter privilégio? O branco, hétero, homem. Com certeza, porque esses darão oportunidades para os seus semelhantes, para aqueles que lhe parecem iguais. Então, por isso que os privilegiados estão sempre reproduzindo esse preconceito, né? E trazendo essa diferenciação de oportunidade para aqueles que ele não considera como igual a si ou como pessoas de mesmo valor que ele mesmo. Bom, vou parar por aqui, senão a aula fica muito grande, vocês vão ter paciência. E qualquer dúvida, vocês me perguntem. Por favor, não deixa passar as dúvidas que vocês têm. Eu vou tentar manter essa conversa gravando essas aulas e tentar ajudar da melhor forma possível. Minha primeira experiência é essa, vamos ver se vai dar certo para mim e para vocês, tá? Muito obrigada, um beijo pro EJA, saudade de todo mundo, vocês eram maravilhosos, não são maravilhosos, participam na sala de aula, são pessoas com muita força, porque voltaram a estudar, né? Alguns depois de muito tempo. Obrigada, viu, gente? Um beijo.